Boa noite a todos. Que as primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permite estar aqui em todas as segundas-feiras, as quintas-feiras, ao nosso Mestre Jesus Cristo e os trabalhadores do Cantinho do Cimelo, que com certeza estão trabalhando de acordo com as necessidades físicas ou espirituais de cada um de vocês. Para dar início aos trabalhos da noite de hoje, eu convido para a leitura preparatória a amiga Ivalda. Boa noite a todos. Mais uma leitura do livro Na Cura da Alma, de Lúcia Cominato. Página 92. Em louvor à paciência. A paciência faz obras perfeitas, a fim de que sejas perfeitos e completos. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Nem tudo que esperas da vida, filho meu, podes alcançar de imediato. É preciso, porém, que te esforces e busque, sem desânimo, a realização de tuas melhoras e mais nobres aspirações. Observa que a própria natureza é morosa na recuperação ou formação dos elementos que a constituem. Muitos milhões de anos foram necessários para que se formasse tudo o que hoje nela tanto admiras: os rios e as cachoeiras, os lagos e os mares, a vegetação exuberante, as planícies e as montanhas, as flores, os pássaros e muitos outros animais. Paciência, portanto, é virtude de que necessitas para vencer as tuas ansiedades, a fim de que a precipitação não ponha tudo a perder. A espera, porém, não se faz de inércia, e sim de esforço contínuo, para que consigas alcançar aquilo que mais almejas. Paciência também é necessidade no contato com os teus irmãos de caminhada, para que consigas tolerar e desculpar certos atos por eles praticados e que, de alguma forma, venham a te prejudicar. Se a paciência ainda te falta, levando-te a reações intempestivas diante dos maus atos alheios, busca na prece a serenidade necessária para tudo suportares, sem agredir a ninguém. Também diante das enfermidades que te atinjam, lembra-te de que a tua melhora ou recuperação plena dependem, em grande parte, da paciência e da aceitação que souberes armazenar em ti. Confia no amparo do alto em todos os lances da vida, por mais desagradáveis que sejam. Espera com paciência ilimitada, até que possas reconhecer-te vitorioso perante ti mesmo, e não mais te sintas fracassado em teus propósitos de melhoria interior. Louvada seja, pois, a paciência que souberes demonstrar como testemunho de crescimento espiritual. Que assim seja. Para a prece inicial, eu convido a nossa irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz do nosso grande Mestre esteja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem,
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, carnados e desencarnados. Obrigada, Cárita. Para a leitura do Evangelho, convido o amigo Arthur. Boa noite. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modestos. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas não são com frequência acompanhadas de pequenas... Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paula era virtuoso, o digno Curadás era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. Boa noite. Graças a Deus. Com satisfação que o senhor recebe mais uma vez aqui como orador o irmão Euler Rocha com o tema Sol Vence. Meus queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite até aos internautas também, que agora o negócio aqui está ficando moderno, né? Aqueles que estão em casa assistindo. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós hoje e sempre. Vamos, como de costume, iniciar nossa fala, rogando a Deus, rogando a espiritualidade amiga que nos rodeia, que está ao nosso lado, que possa sempre nos intuir, nos ajudar a preparar o nosso coração, a preparar nossa consciência, para que a gente possa, quando sair daqui hoje, estar portando uma lição valiosa e necessária ao nosso progresso. Como seres imperfeitos que nós ainda somos, nós precisamos da passagem aqui na Terra. E todas as vezes que nós somos presenteados com a oportunidade encarnatória, Deus dá para a gente ainda um outro presente.
Esse presente se chama nosso anjo da guarda. Espírito protetor, espírito bom, espírito guia, você pode chamar do jeito que quiser. O que importa é que alguém que está sempre ao seu lado, buscando lhe intuir e lhe orientar pelo melhor caminho. Muitas vezes um espírito que já tem alguma afinidade com a gente, pode ter convivido conosco em vidas passadas, né? E opera, trabalha ali, se esforça para que a gente consiga progredir. Está disposto a nos ajudar no sentido de impulsionar o nosso progresso. Naturalmente que alguém um pouquinho mais evoluído com a gente, né? Não teria muito sentido eu aqui já cheio de imperfeitos, de imperfeições, mandar alguém mais imperfeito ainda do que eu para tentar me orientar. Não ia dar muito certo. Então, normalmente é alguém que tem essa afinidade conosco, mas que está um pouquinho mais avançado com a gente, e tem a condição de nos ajudar. E ele está ali, o tempo todo, ao nosso lado. A cada provocação que a gente recebe da vida, buscando nos intuir, buscando fazer com que a gente ceda àquela nossa tendência negativa de ainda seguir na prática daquele vício do nosso comportamento, que muitas vezes a gente já traz aí há várias encarnações. Ele busca nos intuir no sentido de que agora a gente modifique o nosso padrão de comportamento, que a gente altere os nossos pensamentos e as nossas palavras, tornando os nossos ideais, as nossas intenções mais nobres, nossas intenções mais elevadas, mais adequadas àquilo que o Cristo espera de nós. E para que a gente consiga tirar daqui todas as lições que a gente precisa, cada encarnação reserva para nós uma série de situações, uma série de experiências, de encontros que cada um de nós irá vivenciar, de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a sua capacidade de suportar aquela situação, porque não haveria sentido em nos submeter a situações para as quais nós não estivéssemos ainda prontos para suportar. Experiências e situações que estão também de acordo com a nossa capacidade de compreensão e de entendimento, porque também não haveria sentido em nos submeter a situações para as quais a gente ainda não estivesse preparado para tirar dali a lição. Então a encarnação, gente, ela é personalizada. Não existe encarnação genérica, não existe encarnação tamanho único. A encarnação é que se adequa às suas necessidades. Ela vai trazer para você as situações, as experiências, às vezes momentos felizes e momentos também infelizes, mas que proporcionem a você o aprendizado de que você necessita. É para isso que a gente está aqui. É para que a gente consiga mudar o nosso padrão de comportamento. E a gente não percebe, mas todos os dias, tudo aquilo que se passa no nosso interior é percebido pela espiritualidade amiga. Tudo aquilo que se passa no interior se manifesta através das provocações que nós recebemos. Às vezes eu vou passando aqui na rua e alguém vem e pisa no meu pé. E aí eu xingo aquele camarada, ô desgraçado, logo no meu tênis novo, e ainda acerta no dedão que estava logo com aquela unha encravada, tomara que ele chegue ali na frente e se arrebente. Eu posso até nem falar isso, mas se eu pensar, eu já manifestei o que eu tenho dentro de mim. Porque da mesma forma eu também poderia ter tido paciência, perdão. Eu digo, coitado, deve estar numa situação difícil, não corre, né? Às vezes a gente está em casa e assiste televisão, e na hora que liga o jornal lá, está danado, a gente só vê desgraça, né? A gente só vê coisa ruim, é difícil ligar o jornal e ver alguma notícia positiva. Mas às vezes a gente está lá em casa sozinho, tem ninguém na sala com a gente assistindo o jornal, aí passa aquela notícia de uma rebelião num presídio lá não sei aonde, bem distante, num outro estado aí, bem distante da gente. E lá naquela notícia diz assim, morreram 30 detentos.
Aí a gente aqui do lado, bem feito, viu? Coisa boa, porque bandido bom é bandido morto. Eu manifestei o quê? Eu manifestei o que eu tenho dentro de mim. Eu posso não ter falado nada, eu posso não ter feito nada, mas eu revelei aquilo que eu carrego no meu interior, só no meu pensamento. Só no meu pensamento. Eu me satisfiz com a desgraça do outro. E isso é uma manifestação do que você carrega em você. Isso é uma manifestação do que você carrega dentro de você, no seu interior. Porque naquele momento, a gente não percebeu, mas a espiritualidade que está ao nosso lado captou. Você se revelou. Você manifestou aquilo que você ainda carrega em você. Naquele momento você esqueceu que ali podem ser 30 mães sofrendo pela morte de seus filhos. Naquele momento você esqueceu que podem ser 30 esposas que ficaram viúvas, talvez 30 ou mais filhos que ficaram órfãos, né? E o pior, você esqueceu que é um irmão seu, filho de Deus assim como você, que também precisa da oportunidade encarnatória aqui na Terra, para que possa também aprender, crescer e se desenvolver assim como você. E esqueceu ainda que Deus ama aquele filho da mesma forma que ama você. Ele vai ter todas as chances, ele vai ter todas as oportunidades de que precisa, assim como você. A gente muitas vezes ainda é muito egoísta e esquece que a gente não está aqui para crescer sozinho, mas a gente está aqui para crescer e fazer crescer. A gente está aqui para aprender, mas também está para ensinar. A gente está aqui para avançar, mas a gente também está aqui para impulsionar o progresso do outro. Não é uma questão de vir aqui e viver sozinho. Não é uma questão de vir aqui e progredir sozinho. Lembrem do que diz o 2º mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Significa dizer que aquilo que eu dedico a mim, aquilo que eu busco para mim, aquele progresso que eu procuro empreender no sentido do meu avanço espiritual, eu também preciso dedicar ao meu próximo. Eu também posso fazer por ele, não somente por mim. E aí a gente não percebe que as nossas intenções é que muitas vezes determinam as nossas palavras e as nossas atitudes. Nós não somos vigilantes com aquilo que se passa dentro de nós. Muitas vezes a gente se preocupa muito em vigiar a vida do outro até, que não deveria. E não vigia adequadamente aquilo que você carrega no seu interior. Porque é tudo aquilo que você tem dentro de você que se revela através das suas palavras e das suas atitudes com o seu próximo. É a manifestação do que você tem dentro de você. Quer ver uma coisa muito importante? Os nossos pensamentos, gente, eles alimentam os nossos sentimentos. Eu vejo aqui uma pessoa e de repente não simpatizo com ela. Aí eu começo a pensar, vixe Maria, que cara chato. Olha, pensa um cara mala, não sei como alguém aguenta aquela pessoa, é chato demais. E é metido, sabe tudo ele tem uma opinião para dar, né? Tomara que nem venha perto de mim. Que sentimento eu estou alimentando em mim? É um sentimento de amor por ele? De paciência? De tolerância? Não. É um sentimento de repulsa, de ódio, de afastamento, né? E a gente não percebe, mas sou eu que estou alimentando em mim mesmo. Vocês já perceberam, inclusive, que aquela pessoa que você não gosta domina mais você do que a pessoa que você gosta? Muitas vezes você pensa mais na pessoa que você não gosta do que na pessoa que você gosta, né? A pessoa que a gente não gosta, a gente já sabe até o que é que vai dizer quando encontrar. Deixa estar, quando encontrar ela, eu vou dizer isso, assim, 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 ela vai se ver. Você sabe até o que é que vai dizer, né? Aí você passa muito mais tempo pensando naquele que você tem raiva do que aquele que você gosta, daquele que você ama. E aí você não percebeu, mas aquilo nasceu no seu interior.
E você, através dos pensamentos que foi alimentando em você mesmo, você fortaleceu no seu coração um sentimento negativo contra a pessoa. É por isso que os nossos pensamentos, eles alimentam os nossos sentimentos. Mas acontece uma outra coisa. Os nossos sentimentos, eles orientam as nossas atitudes. Nossos sentimentos orientam as nossas atitudes. Eu começo aqui a pensar que eu não gosto daquela pessoa. Alimentei em mim um sentimento tão negativo. Aí no outro dia de manhã, tem aquela história que a gente sabe, quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, né? Aí eu não gosto daquela pessoa, é justamente a pessoa que vem ao meu encontro. Ô, Euler, bom dia, eu estou precisando de você para isso, para isso, para isso. Aí eu, vixe Maria do céu, já me aparece esse cidadão logo de manhã cedo, né? E qual vai ser minha atitude com ele? Ele vai precisar de mim, eu vou dar uma desculpa, vou dar um jeito de não ajudar, vou dar um jeito de afastá-lo de mim, porque eu não gosto dele. Eu alimentei em mim aquele sentimento tão negativo contra o outro. Às vezes até a gente vai ser grosseiro. Tinha alguma coisa que você podia fazer para aliviar algum sofrimento dele, e você não fez, porque você alimentou em você mesmo um sentimento tão negativo contra o seu próximo. Mas aí existe um outro detalhe. Os nossos pensamentos alimentam os nossos sentimentos orientam as nossas atitudes, e as nossas atitudes determinam o nosso destino. Aquilo que a gente vai viver lá na frente, as situações que nós vamos experimentar lá na frente, são determinadas por aquilo que eu faço hoje. As minhas atitudes com o meu próximo, a gente não percebe, mas já estão escrevendo a história das minhas encarnações futuras, determinando experiências, determinando situações, muitas vezes bastante dolorosas, que eu precisarei enfrentar lá na frente, para que eu mude em mim aquele sentimento negativo que eu alimentei em mim mesmo contra o outro. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu vigiar os meus pensamentos. Quando eu estiver atento àquilo que eu carrego em mim mesmo. Porque é ali que nasce tudo que existe dentro de nós. Lá no Livro dos Espíritos existe uma questão onde Kardec perguntou: aonde está gravada a lei de Deus? E a resposta foi: na consciência dos homens. Por que é que a espiritualidade respondeu dessa forma? Porque nós, quando estamos desencarnados, quando estamos lá na pátria espiritual, nós estudamos, né? Nós vamos para a palestra, talvez até muito mais palestra do que o que a gente vem aqui, porque lá não tem novela, né, para a gente assistir, não tem o futebol, então a gente vai, né, para as palestras de lá mesmo, pode ter certeza, né? Nós recebemos muita lição, nós recebemos muito conhecimento quando estamos na pátria espiritual. O grande problema é que quando a gente chega aqui, nós até temos conhecimento da lei. Conscientemente ou inconscientemente, cada um de nós aqui sabe separar o que é certo do que é errado. Cada um de nós aqui sabe aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Por consequência, sabe também aquilo que o outro gostaria que fosse feito ao outro. Mas o grande problema é que a gente prefere abafar isso, deixar isso de lado, e nós cedemos ao convite para o gozo dos prazeres terrenos. A gente prefere ceder a tudo aquilo que a terra aqui nos oferece. A terra fica nos mostrando aí um montão de oportunidades para a gente viver em função dos aspectos materiais da nossa existência. E aí a gente começa a achar que o sentido da vida é buscar isso que a terra oferece.
E aí eu começo a me dedicar agora ao acúmulo de bens, né? Ao acréscimo do meu patrimônio. Eu começo a buscar o status, eu começo a buscar o reconhecimento social, eu começo a achar que determinada posição, determinada profissão, determinado cargo me dá uma condição mais importante do que os outros, e eu alimento em mim o orgulho e a vaidade, e eu vou deixando de lado os aspectos espirituais da nossa existência. E quando a gente faz isso, a gente não percebe, mas a gente atrasa e prejudica bastante o nosso desenvolvimento, porque você se prende somente aos aspectos materiais da sua vida. É por isso que existe uma lição tão importante, tão valiosa, deixada pelo Cristo, que nos ajuda a fazer crescer a nossa transformação e fazer crescer o amor dentro de nós. É a lição do orai e vigiai. Lá em Mateus está dito para a gente o seguinte, olha: vigiai e orai a fim de que não entreis em tentação. O que é a tentação? A tentação, gente, é aquela situação em que você está dividido ali intimamente, que você trava dentro de você uma batalha interior, que você sabe que não deve fazer uma coisa, mas por outro lado, a sua consciência, né? A espiritualidade amiga que está ao seu lado já começa a lhe orientar e dizer: rapaz, o caminho não é esse não, você já sabe que isso aí não está certo. Uma coisa é quando a gente erra inconscientemente, outra coisa é quando você já desperta para a luz. Conhecimento gera responsabilidade. Todos nós, quando adquirimos algum conhecimento, temos a obrigação de lançar esse conhecimento sobre a forma como a gente procede, sobre os valores que a gente estabelece, sobre aquilo que é importante aqui para a gente. Então, receber esse conhecimento significa buscar agora adotar uma nova postura, adotar um novo comportamento diante das provocações que a vida lhe trouxer. Aí, ele disse ainda para a gente, o Espírito, na verdade, ele até que está pronto, mas o problema é que a carne é fraca. A carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque você aprendeu a lição, você está preparado, mas você prefere ceder ao impulso. Você prefere se manter naquele vício que você carrega aí, às vezes até há séculos, repetindo aqueles mesmos erros, vida após vida. Você vem aqui e fracassa muitas vezes naquele mesmo ponto que você fracassou lá na vida passada. Porque você prefere ceder ao impulso, ao convite para o gozo do prazer da vida terrena, daquilo que a terra aqui nos oferece. É por isso que orar e vigiar pode ser traduzido como a necessidade de procedermos ao nosso condicionamento de conduta. Da gente alterar agora o nosso padrão de comportamento, alterar a nossa postura, tanto externa como mental. Não só naquilo que eu faço, mas naquilo que eu penso, né? Nos valores que eu estabeleço para mim, nas prioridades que eu elejo para mim. Lá no livro Roteiro, Emmanuel disse para a gente uma coisa muito importante. Eu disse para vocês que tudo nasce aqui no nosso pensamento. E o nosso pensamento, gente, ele gera em torno de nós uma energia. Pensamento tem força, pensamento tem poder, porque aquilo ali é a emanação dos seus desejos, é a emanação dos seus valores, daquilo que você persegue, daquilo que você é. Aí ele diz para a gente o seguinte, olha, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Quando eu era garoto, eu gostava de ver televisão e assistir uns desenhos animados. Vejo muita gente aqui mais ou menos na mesma faixa etária que eu. Acho que devemos ter assistido os mesmos desenhos animados.
E eu vou contar uma passagenzinha que a gente via lá. No desenho animado, na hora que aquele personagemzinho lá do filme, que ele se via numa dúvida, que ele não sabia se ele fazia ou não fazia alguma coisa lá no filme, que era que acontecia? De repente fazia assim, tchum! Aí aparecia aqui do lado um diabinho, não era? Aí o diabinho vinha e botava aquela pilha. Vá lá, rapaz, vá, faça isso mesmo, vá lá. É isso aí que você tem que fazer, vai em frente, né? Não tenha medo não, vamos lá, né? O diabinho vinha aqui. Do outro lado, aparecia o anjinho. Tchum, aparecia aqui do lado. Aí o anjinho dizia, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Você está vendo que isso não é para você, né? Isso não funciona, né? Você já sabe que isso está errado. Não faça isso não, meu amigo. Não era assim que acontecia, né? No mundo dos desenhos animados, muita gente aqui assistiu esses mesmos desenhos que eu, né? No mundo dos desenhos animados, como tudo pode, o personagemzinho sempre ouvia o diabinho. Pelo menos nos desenhos que eu vi, ele sempre ouvia o diabinho. E quando ele ouvia o diabinho, o que era que acontecia? Não ia 2 minutos para frente no filmezinho, aí ele caía do despenhadeiro, caía uma pedra em cima dele, passava um trem, uma bomba explodia na cabeça dele. Era sempre assim, uma desgraça danada. Era uma desgraça danada. Porque ele ouvia o diabinho. Por que eu estou falando essa história dos desenhos animados? Porque na nossa vida, gente, é igualzinho. Na nossa vida é igualzinho. Eu disse para vocês no começo aqui da minha fala, que a gente tem do nosso lado o nosso anjo da guarda. Nosso espírito protetor, que está ali dizendo o que é bom para você e o que não é. Ele tenta lhe orientar, ele tenta lhe intuir, sempre pelo melhor caminho. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente esquece, ou melhor, não quer ouvir o que ele está dizendo. Você prefere o gozo dos prazeres materiais, dos prazeres terrenos, e aí do outro lado, está aquele espíritozinho que quer lhe prejudicar, né? Está o que a gente chama do nosso obsessor, esperando ali a oportunidade de lhe empurrar para o fracasso, de lhe empurrar para uma situação de desgraça. Porque a espiritualidade ruim, quando quer nos prejudicar, existe um livro de André Luiz, vocês vão me perdoar, eu não me lembro o nome agora, mas se alguém tiver interesse eu posso pesquisar depois. A espiritualidade, quando ela quer prejudicar a gente, a primeira coisa que ela faz é nos observar. Ela diz assim, vamos ali, ver o que é que a gente vai fazer para detonar aquele camarada. Aí ela começa a observar. Aí passa dias ali observando, e aí consegue perceber o ponto fraco da pessoa. Aí vê que a pessoa tem uma vacilação naquele determinado aspecto do seu comportamento. Ou na área dos relacionamentos, ou na área das posses, né? Em uma série de aspectos aí. Na hora que ela percebe aquele aspecto, aquele ponto fraco do seu caráter, ela só faz uma coisa. A espiritualidade amiga vai lá, a espiritualidade inimiga que quer lhe prejudicar, ela vai lá só e atiça a brasa, né? Como a gente diz popularmente, ela bota um pouquinho mais de lenha na fogueira, né? Aí percebe que você tem uma tendência muito grande para querer trair sua mulher. Aí passa uma moça aqui bonita do meu lado, aí o espíritozinho vem, você viu que ela passou olhando para você? E aí eu já comecei, né? Ela só atiça, só dá aquele empurrãozinho, né? Veja como é importante a gente estar vigilante, porque quando a gente não está vigilante, significa dizer que nós abrimos as portas para a atuação dos espíritos que querem nos prejudicar. Existe no livro dos Espíritos uma questão importantíssima. Nem sempre a gente dá a ela o devido valor, porque nem sempre a gente parou para refletir sobre tudo que ela diz para a gente. É a questão 459, onde Allan Kardec perguntou assim,
Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que a espiritualidade que está aqui ao meu redor, ela atua naquilo que eu penso e naquilo que eu faço? E a resposta foi assim, ó, sim, muito mais do que você imagina. A espiritualidade disse mais ou menos assim, ó, pense muito, é mais ainda. Foi isso que a espiritualidade falou. Ou seja, a espiritualidade ela está sempre ao nosso lado, buscando nos intuir e nos orientar, seja para o caminho bom, ou seja para o caminho ruim. Quem é que eu vou escutar? Quem é que vai ter mais facilidade de atuar sobre mim? O bom ou o que quer me prejudicar? Aquele para quem eu abri os meus ouvidos. E como é que eu abro os meus ouvidos para um e fecho para o outro? De acordo com os pensamentos que eu cultivar. De acordo com aquilo que eu alimentar em mim. É por isso que essa pergunta ela é tão importante. Porque se nós tivermos consciência do que ela significa, nós trabalharemos para vigiar completamente os nossos pensamentos a partir de agora. Nunca mais a gente pode deixar que um pensamento negativo passe na nossa cabeça. Precisamos estar vigilantes. Olha aí a importância da vigilância. Olha a importância da vigilância. Porque toda vez que eu pensar uma coisa ruim, eu posso abrir a porta para a atuação da espiritualidade que quer o meu prejuízo. Às vezes você está assim num dia triste, num dia melancólico. Aí você pensa assim, ai meu Deus, eu estou tão cansado de minha vida. Aí o espíritozinho aqui que quer lhe prejudicar, ouve isso e diz, é mesmo, rapaz, eu nem sei o que é que você está fazendo aí, viu? Olha, desse jeito nem está valendo a pena. Eu não sei não, desse jeito está ruim para você mesmo, né? Aí vai intuindo você, alimentando em você, fortalecendo em você aquela ideia negativa. Aí a tristeza que começou pequenininha vai crescendo, vai virando um abatimento, né? Um desânimo, mais para frente uma depressão, né? Pensamentos suicidas às vezes, né? E a gente não percebe que fomos nós que abrimos a porta da nossa casa mental para a atuação daquele espírito que quer nos prejudicar. Fomos nós. Veja como é importante, gente, a gente estar vigilante àquilo que se passa na nossa cabeça. Porque, por outro lado, quando eu começo a pensar positivamente, a alimentar em mim pensamentos nobres, né? Ideias elevadas, eu afasto a atuação dessa turma e facilito a atuação do anjinho que está aqui do meu lado, querendo meu bem, né? Aí eu começo a pensar assim, eu vou me dedicar numa atividade lá do centro, aí esse espíritozinho precisa de você trabalhando aqui para ajudar alguém mais, ele vai lhe fortalecer, né? Vai propiciar, vai facilitar a sua atividade para que você consiga chegar aqui e trabalhar realmente, fazer aquilo que você quer. A gente não percebe. Mas existe um ponto importantíssimo aí nessa lição, gente. E o ponto importantíssimo é que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das minhas companhias espirituais. Todos nós conhecemos aquele ditado que diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é assim o ditado? Pronto, no Espiritismo é um pouquinho diferente. No Espiritismo é assim, olha, diga-me o que pensas e eu te direi quem anda com você. Porque conforme sejam os nossos pensamentos, será a qualidade das nossas companhias espirituais. Se eu elevo os meus pensamentos, se eu procuro alimentar em mim ideias nobres e elevadas, eu fecho as portas para a atuação dos espíritos obsessores que querem me prejudicar. E depois acontecem as desgraças na vida da gente e a gente bota a culpa no obsessor e esquece que foi a gente que atraiu ele para junto de nós
com os nossos pensamentos negativos. Olha aí a importância do orar e vigiar e a importância dessa questão 459 para a gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito para nós, 2 origens pode ter o pensamento mau. 2. A própria imperfeição da alma, ou seja, aquele defeito que eu ainda carrego em mim, citei aqui para vocês alguns exemplos no início da minha fala, ou uma funesta influência que sobre ela quem? A minha alma, sobre o meu espírito, se exerça. Que funesta influência é essa? Daqueles espíritos que querem me influenciar para o mal. Nesse último caso, ou seja, no caso dessa influência da espiritualidade sobre mim, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Claro, é o que eu acabei de explicar. Por que ele atuou sobre mim? Porque eu manifestei a minha fraqueza, a minha imperfeição. Eu mostrei aqui numa vacilação que eu sou invejoso, que eu tenho orgulho, que eu sou intolerante, que eu sou impaciente, que eu sou agressivo. E aí a espiritualidade vem e atua justamente naquele sentido para fortalecer em mim aquele aspecto negativo do meu caráter, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento e vigilante aos nossos pensamentos. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho. Ou seja, a gente quando fracassar, nós quando falharmos, a gente não pode dar desculpa de que foi o obsessor, não. Já pensou eu casado, aí eu traio minha mulher, depois eu chego em casa e digo, não, minha mulher foi o espírito obsessor. Eu nem queria, mas o espírito obsessor teimou, viu? Teimou. Todo dia passava uma mulher bonita na minha frente. Foi ele, né? Vai colar? Não cola não, minha mulher de Itabaiana é braba que é a pé. Não cola de jeito nenhum, né? Nem lá em casa, nem em canto nenhum. Essa ideia dá certo. Porque a responsabilidade é sua. A influência, a sugestão foi dele, mas a decisão foi sua. Foi você que abriu a porta, em primeiro lugar, para a atuação dele sobre você. Ele sugeriu e você disse, é mesmo, eu vou nessa, né? Então, você precisa perceber que você tem o livre-arbítrio. Você tem a liberdade para escolher os caminhos que você vai seguir. Se você tem consciência do que é certo e do que é errado, recebe a influência negativa e opta por seguir por aquele caminho, significa dizer que você está cedendo à atuação, está cedendo à influência do outro, né? Visto que esse espírito não o teria arrastado para o mal se você fosse inacessível, se você não desse ouvidos a ele, não desse espaço para ele atuar sobre você. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, né? Aquela sugestão constante, né? Aquela ideia persistente na nossa cabeça, né? De fazer uma determinada bobagem, né? Aquela coisa que você tem ali que dentro de você, você já sabe que não é o melhor caminho, né? Mas aquela ideia fica ali, ó, insistindo, martelando na cabeça da gente, né? A gente pode presumir que seja um espírito querendo nos levar por esse caminho. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a cuja atração a gente pode ceder ou pode resistir, conforme sejam os nossos valores morais, né? Conforme aquilo que eu já estabeleci dentro de mim. Todos nós já sabemos a diferença do certo e do errado. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar por seu lado o nosso anjo guardião ou espírito protetor. Como eu já disse para vocês, existe sobre nós a influência negativa, mas também existe a influência daquele espíritozinho que está ali ao nosso lado, nosso irmãozinho, querendo o nosso bem, né? Que combate em nós essa influência e espera com ansiedade a decisão que a gente vai tomar. A hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom. É ele que está aqui do outro lado. Rapaz, não faça isso não, você já sabe que isso não dá certo, né? É ele que está aqui do outro lado. Quem é que eu vou ouvir? Aquele
para quem eu abrir os meus ouvidos. E eu vou abrir os meus ouvidos através dos pensamentos que eu cultivar em mim. E como é que a gente reconhece, então, quando surgir um pensamento mau na nossa cabeça? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também está dito para nós. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que constitui a base da nossa verdadeira moral. Afastou da caridade, você já sabe que o pensamento é negativo. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. É a manifestação dos grandes males que nós carregamos dentro de nós. Tem lá a questão do Livro dos Espíritos, pergunta, o que é que mais atrapalha o progresso do homem? E a resposta é o orgulho e o egoísmo, 2 males dos quais derivam todos os nossos outros males, né? Quando a sua realização pode causar prejuízo a outra pessoa. Aquilo, às vezes, que eu estou querendo fazer pode até ser bom para mim, mas eu tenho consciência de que se eu fizer aquilo, eu prejudico o outro. A gente já sabe que esse é um pensamento negativo, é um pensamento egoísta. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que nos fosse feito. Isso também é marca, é sinal de um pensamento ruim que a gente deve afastar da nossa cabeça. Para muito além dos aspectos morais, a conduta mental positiva saneia o nosso ambiente e nos protege da sintonia com os pensamentos de baixo padrão vibratório. É a gente ser positivo, gente. É a gente alimentar em nós o bem. A gente se afasta dessas influências negativas, dessas pessoas, desses espíritozinhos que querem nos prejudicar, porque a gente começa a criar em torno de nós um ambiente positivo, um ambiente mais elevado, com outros ideais, com outros propósitos. Eu começo a pensar em fazer o bem, eu começo a pensar em ajudar, eu começo a pensar em ter um pouquinho mais de paciência. Alguém me agride e eu já digo assim, olha, da próxima vez eu vou ser um pouquinho mais tolerante, eu não vou mais reagir desse jeito, né, agressivamente também. A gente começa a cultivar o bem em nós, a fortalecer cada vez mais essas ideias em nosso interior. E quando a gente vai fazendo isso, sem perceber, você vai afastando da sua influência aqueles espíritos que querem lhe prejudicar. E isso eleva você. Conforme seja bom ou mal fluido, sua ação será benéfica ou prejudicial, claro, né? Assim, facilmente nos damos conta da natureza das impressões que recebemos de acordo com o meio onde a gente se encontra. O que é que acontece? Se eu chegar num lugar que o pessoal só pensa em fazer bobagem, pessoal viciado no mal. Você chega num lugar, as conversas ali são só de fofoca, né? São só de maledicência, falando mal um do outro, criticando, condenando. Você viu fulana, tal, fez isso, fez aquilo, né? Ou então, a conversa ali é uma conversa de inveja, né? Olha, está tendo isso e a gente não tem, né? Um monte de coisa lá. Você se deixa contaminar por aquele ambiente. Você tem que ser vigilante para que não se contamine com aquelas ideias, com aquele ambiente tão negativo e tão pesado ali. Se uma assembleia for composta de pessoas animadas de maus pensamentos, o ar do ambiente será saturado com o fluido impregnado desses sentimentos ruins. Claro, você chega ali, as ideias são só de prejudicar, de intolerância, de agressividade. A conversa ali daquelas pessoas é de prejudicar, de procurar uma vingança. Não, foi, você viu fulano, fez isso comigo, mas deixa estar. Quando eu tiver oportunidade, eu acerto ele. Né? É só isso que está se conversando ali. Então, o ambiente é negativo. Mas, ao contrário, se as pessoas tiverem intenções puras, a gente encontra uma outra atmosfera. É outro ambiente. Sou eu quando venho aqui no cantinho, né? Encontro aqui o pessoal aí querendo bem, espíritos elevados, né? Todos pensando em perdoar, em crescer, em se afastar do orgulho, das suas imperfeições. A conversa é diferente, gente. Os propósitos são outros.
as intenções das pessoas são outras, os valores, as prioridades, aquilo que as pessoas estão perseguindo são outros. E isso nos contamina, né? Vale aí o princípio daquele ditado aqui da terra: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Vale, né? Para as companhias espirituais é um pouquinho diferente, mas a gente aqui tem que andar com quem quer o progresso também, que isso nos ajuda, faz alimentar, faz crescer em nós essa força interior para que a gente procure também o nosso progresso. E a prece? Será que ajuda a gente a se elevar? Será que a prece ajuda a gente a se elevar? Lá na pergunta 660, Kardec perguntou isso. Ele perguntou assim: a prece, será que torna o homem melhor? Será que faz com que a gente se sinta melhor? Faz com que a gente seja melhor? E a resposta foi, olha, sim, sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Por quê? Por quê? Porque, veja, eu estou diante de uma tentação. Eu estou aqui travando uma batalha interior. Eu estou aqui dividido, sem saber se faço ou se não faço. De um lado, alguma coisa dentro de mim diz assim: rapaz, não faça isso não. Aí do outro lado, alguma coisa diz assim: vá, faça, vá. Ninguém vai ver não. Né? Está lá, tentando me induzir para isso. Né? É aquela guerra interior que a gente trava. A sua má inclinação contra a virtude que começa a nascer e quer ali florescer dentro de você, e você ainda está abafando por causa daquele seu vício. Aí você começa agora a dizer: meu Deus, eu vou rezar. É por isso que a lição lá do Cristo é orai e vigiai. Né? É por isso que a lição é orai e vigiai. Você vigia, mas você precisa orar para buscar, através da oração, a força que você precisa para enfrentar essa situação, para enfrentar essa tentação. Porque quando você eleva seu pensamento a Deus, você fortalece em você o pensamento positivo. Você fortalece em você a determinação daquilo que está contido dentro da lei de Deus, gravada na sua consciência. Você começa ali naquele momento a fechar os seus ouvidos para a influência negativa e fortalecer em você a ideia de que o que você verdadeiramente deve fazer é o bem. E você já sabe o que é o bem. Você já sabe o que é o certo. Então você se fortalece na determinação de fazer isso. É por isso que a prece ajuda tanto a gente. E ainda tem um outro ponto tão importante, que além da gente se fazer mais forte, Deus nos envia bons espíritos para nos assistir. É uma promoção, viu, gente? Você se faz mais forte contra a tentação e ainda ganha a força da espiritualidade amiga que quer o seu progresso. Sabe por que você ganha a ajuda desses espíritos? Porque ao nosso lado, gente, tem um monte de espírito querendo o nosso bem. A espiritualidade, ela opera sempre a favor do nosso progresso. Ela opera sempre no sentido de fazer com que você viva aqui as experiências de que você necessita para conseguir avançar. É por isso que às vezes a gente reza e algumas vezes não é atendido. Porque quando a gente reza, muitas vezes a gente se equivoca no momento da nossa oração e a gente reza pedindo o atendimento dos nossos interesses materiais. Dos nossos interesses. Né? Enquanto a espiritualidade, ela opera o tempo todo visando a satisfação das nossas necessidades espirituais. São duas coisas diferentes, que não se alinham. Né? Essas duas coisas não se alinham. Por um lado, às vezes a gente quer a satisfação dos nossos interesses, mas a espiritualidade, ela vai trabalhar o tempo todo pela satisfação das suas necessidades espirituais. E a gente amadurece quando a gente percebe isso.
Quando a gente percebe que aquilo que às vezes a gente está perseguindo aqui na terra não é o mais correto. Não estamos alimentando em nós os valores mais elevados. Não estamos alimentando em nós os valores espirituais da nossa existência. Quando a gente percebe isso, a gente começa a alinhar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente persegue aqui na terra, às nossas necessidades espirituais. E quando a gente faz isso, o nosso caminho se torna mais suave, mais leve, porque a gente começa a perceber que cada experiência que a gente enfrenta aqui na terra é uma oportunidade de aprendizado, de transformação, um passinho a mais na nossa evolução. E aí a espiritualidade vem para lhe ajudar nisso. Porque a espiritualidade está ali do outro lado, aí vê que você diz assim, ai meu Deus do céu, eu não queria fazer isso aqui eu já sei que não está certo. Aí a espiritualidade corre e diz assim, chega, vamos ver se a gente ajuda esse cara, porque ele está errando nisso, tem 10 encarnações, agora ele está querendo ver se corrige, então vamos lá para ver se a gente dá um empurrãozinho e ver se agora ele avança. Aí a espiritualidade corre em seu auxílio, ela quer o seu progresso, ela atua a favor daquilo que Cristo veio mostrar para a gente, né? Existe uma passagem que eu acho bacana do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos espíritos que passou aqui pela terra que conseguiu um dos maiores avanços, um dos maiores progressos espirituais numa única encarnação. Ele deu um dos maiores saltos evolutivos já registrados. De perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um seguidor do Cristo. A transformação dele foi tão grande que quando ele se juntou aos apóstolos de Cristo, muitos desconfiaram, disseram, rapaz, eu acho que esse cara aí está se fazendo de bom para que ficar aqui do lado da gente, ver o que é que a gente está querendo para depois nos derrubar. Paulo enfrentou até essa desconfiança e essa resistência. Mas Paulo disse uma coisa muito bacana, porque Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Isso era o que, gente? A revelação de um espírito que passava por uma profunda batalha interior. Ele estava ali dividido, se esforçando, trabalhando, lutando contra ele mesmo, se esforçando para superar os vícios de comportamento que ele carregava já há encarnações e encarnações, trabalhando para se transformar, trabalhando para se fazer melhor. Até que em um determinado momento lá na frente, ele disse assim, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha que coisa bacana, olha que coisa bacana. Isso ali significava dizer que ele conseguiu, né? Ele superou em si um montão de imperfeição que ele carregava no seu interior. E aí a boa notícia de hoje, gente, é que o Cristo vive em todos nós. Todos nós temos no nosso interior a sementinha do amor que foi lançada por Ele. Todos nós podemos deixar que essa semente germine, que ela se desenvolva, que ela floresça e frutifique. Porque os seus frutos serão as virtudes que nós vamos desenvolver em nós. E na medida em que a gente vá desenvolvendo as nossas virtudes, a gente vai fortalecer em nós o amor. Porque no final de tudo, quem vence é o amor. É ele que supera todas as situações. Se você ainda não encontrou o amor, pode ter certeza, é porque a história não chegou ao fim. Ainda faltam aí alguns capítulos mais adiante. Pode ter certeza que se você hoje sofre, se você hoje enfrenta dificuldades, isso também é fruto do amor de Deus por você. Ele operando através da vida, proporcionando a você experiências e situações que visam estabelecer em você um novo padrão de comportamento. É por isso que para a gente desenvolver e fortalecer o amor em nós, é tão importante
que a gente esteja vigilante, que a gente esteja atento, sintonizado com Deus e com a espiritualidade amiga que quer o nosso progresso. Que possamos estar sempre orando e vigiando para angariar junto à espiritualidade a força que a gente precisa para enfrentar as situações da vida. Lá na carta aos Coríntios, Paulo disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele falou para a gente que ele pode fazer tudo. Nós somos livres. Nós temos como presente de Deus o nosso livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolher a forma como nós vamos agir, como nós vamos proceder, como nós vamos tratar, como nós vamos falar com o nosso irmão. Nós somos livres para tudo isso. Nós podemos fazer tudo que a gente quiser, mas nem tudo é conveniente. Nem tudo vale a pena. Nem tudo nós devemos fazer. E aí vem a nossa consciência, a lei de Deus a falar mais alto, cada vez mais alto dentro de nós, para que assim, orando e vigiando, a gente vá angariando a força de que a gente precisa para superar os nossos obstáculos, para superar as provações que a vida vai nos trazer. E assim a gente se fortalece, a gente cresce, a gente amadurece e evolui espiritualmente. Então vamos pedir a Deus que nos ajude cada vez mais, que nos fortaleça nas nossas determinações, naquilo que a gente veio aqui para buscar, que nos ajude a fazer do amor o farol que irá iluminar as nossas decisões, para que a cada provocação que a vida nos trouxer, a gente saiba reagir sempre com um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de compreensão, um pouquinho menos de orgulho, né? Um pouquinho menos de vaidade, que a gente consiga cada vez perdoar mais, ajudar mais, amar mais, para que no dia que a gente partir daqui, estejamos todos nós com a consciência tranquila de que fizemos todo o bem que podíamos e de que só assim sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz para todos vocês e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos e todas. Que esse Deus Todo-Poderoso possa enviar bons espíritos, para nos assistirem. Nós te rogamos, Pai de infinitas bondades e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e tuas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam em teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Fazes divino modelo, através de suas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas.
Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas tornem-se amigos da paz, do reconhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.